boa noite a todos. O seu entretenimento essencial, temporada 2025. Nesse a gente vai falar de The Chosen, mas tem muitas coisas esse ano de 2025. E uma das coisas que a gente já começa com The Chosen, porque a gente já está se aquecendo para a nova temporada, muito emocionante, que vem aí lançada em abril. Então, vamos rever os episódios, vamos estudar, porque vem aí quinta temporada de The Chosen. Ok? Primeira cena. Você tá ansiosa e inquieta com muitas coisas. E não é à toa. A hospitalidade sempre vai ser importante. E eu sou grato pelo que você fez. É o que o senhor merece. E mais. Você tem boa intenção. E isso é importante. Mas apenas uma coisa é imprescindível. A melhor maneira de me servir é prestar muita atenção às minhas palavras. Essa é a prioridade. Foi isso que a sua irmã escolheu. É uma boa parte. E esta não lhe será tirada. Tirada? Sua comida, os pratos, eles são maravilhosos. Mas eles vão passar com o resto deste mundo. As minhas palavras jamais passarão. Que forte. Uau. Isso vale para muitas situações na vida. Eu vou começar pela mais simples e a mais cotidiana, que às vezes você junta dinheiro, trabalha loucamente, pede suas férias, vai para o lugar dos seus sonhos, chega na atração turística mais esperada e ali, quando está tendo a queima de fogos, eu vou dar o exemplo da Torre Eiffel, você não vê, filma tudo da tela do celular e não aproveitou o momento de estar em Paris, no seu sonho, que você tem que filmar para mandar para alguém. A hora é agora, aqueles fogos nunca mais vão voltar. Podem vir outros, mas o momento já passou. Quantas vezes a gente faz meditações, reuniões de grupos espirituais, evangelhos, e a gente não está com a cabeça ali. A gente não precisa andar para lá e para cá, ter que servir, pegar água. Não, não é isso. A nossa cabeça está andando em movimento, pensando nos problemas, pensando em tudo, enquanto a gente não se permite, naquele momento, se conectar com aquela coisa preciosa que é a palavra, que é a energia que a gente está recebendo, que é o pedido que a gente está comunicando ao nosso mentor, aos espíritos amigos, mas que precisa ter uma ação, uma necessidade. Qual que é a grande história que todos vocês têm que construir nos seus caminhos, que é estar presentes? A presença é algo que estar em presença é algo que você está nesse momento. Não é no passado, nem projetando o futuro. É aqui e agora. No caso de situações espirituais como essa, eu quero que vocês se coloquem no lugar. Gente, de verdade, se Jesus tivesse reencarnado, Jesus, não nem o espírito, nem o seu mentor, Jesus, e você tivesse consciência dessa luz. E se você tivesse a oportunidade de realmente jantar com ele. Você já imaginou isso? Só que aí no jantar, você está recebendo no seu celular um monte de mensaginha do seu trabalho que você precisa entregar na semana que vem, e os seus colaboradores ficam te mandando mensagem, depois a sua mãe te liga, e, não sei, e ele continua o discurso, e ele continua falando. E você está distraído, ou pensando em outras situações. Eu quero, com essa passagem, eu não vou falar coisas aqui espirituais e religiosas. Eu vou falar da importância da presença, estar presente. Presente na energia, presente naquilo que você escolheu fazer. Você escolheu fazer aqui. Você consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo? Até consegue. Só que ali você tem 100% de energia. Então vai 35% da sua energia para essa ação,
25 para aquela, 70 e poucos, sei lá, 60 e pouco para aquela. Pensa naquilo que você verdadeiramente valoriza e que vai ficar dentro de você, que você vai assimilar no consciente, no inconsciente, para levar para a sua vida e para poder, nas situações futuras, utilizar daquilo de bom que você recebeu naquele serviço espiritual, naquela sessão que você se dedicou, até na leitura de um livro. Não adianta nada você estar um livro, respondendo no WhatsApp, ouvindo uma coisa. Cadê a mensagem do livro? Cadê aquela mensagem daquela palestra? Tem momentos que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa estar em presença. E é isso que eu acho que o mestre quis dizer aos discípulos e a Marta, né? As coisas do mundo, e aí se perguntem sempre: isso vai passar? Putz, isso vai passar. Às vezes eu posso mudar de casa, de emprego, eu posso mudar de ideia, mas aquilo que eu preciso exercer na minha encarnação é aquilo que tem que eu manifestar através dos aprendizados que eu escolho ter por livre-arbítrio ao longo da minha jornada. O que vocês acham disso? Vocês são presentes? Vamos conversar. Vocês. Porque ele falou uma palavra que hoje é muito cotidiana aqui, gente, no mundo terreno dessa era moderna. Você está ansiosa. Quantas de nós somos ansiosos? Às vezes a gente vai e tal. E pode ser para uma festa, pode ser para uma formatura, pode ser para um encontro. E aí aproveita. Vamos aproveitar isso. Então, assim, antes de sair de casa, vale a pena, se você é ansioso, se você também quer te dar uma equilibradinha, reza antes, mentaliza o bem, vai com calma. Esteja ali presente. Presente. Muda tudo. Que o momento passou, se você não viveu. Então, viva a sua essência nesse momento, que é o momento da Terra. Ok? Fala, Joana. Eu pegar um bocadinho naquilo que a Angélica estava a dizer, que falava aqui de dor e de sofrimento, voltando à parábola, que sem o trabalho dos trabalhadores de última hora não é possível haver vinho à mesa. Assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Não, vamos com calma, espera. Quem trabalhava a hora recebia um denário integral, ou seja, 12 vezes mais do que lhes era devido. Parece que o dono do vinhedo estava sendo enganado. O reino dos céus é injusto? Eu entendi. Eu fico feliz em ser o último. Pelos olhos terrenos, suponho que pareça injusto. Mas eu não disse o reino deste mundo. Eu disse dos céus. Lembrem-se que, por vezes, na finalização do trabalho, muitas vezes esse momento é doloroso, é preciso pisar a uva, não é? Para termos vinho. E se vocês olharem, que era aquilo que a Carol estava a dizer, a falar do momento atual da Terra, com vista à regeneração, que momento é que nós vivemos hoje? Vivemos um momento de guerra, em conjunto de guerras, com corrupção, estamos numa fase de pisar a uva, isto pegando na parábola de Deus. Portanto, na minha opinião, dentro ou fora da igreja, o que é importante é trabalhar na vinha do Senhor em prol do reino de Deus. Era só isto que eu queria aqui rematar, para conseguirmos sim despertar. Ao despertarmos nós, pouco a pouco desperta um coletivo e depois rumo à terra regenerada, que acho que é isto que nós ouvimos constantemente nos nossos evangelhos, só para rematar aqui o tema da parábola. Isso. E tirando daquele contexto hoje da parábola e trazendo para a vida real, o que é a vinha do Senhor? Se você não gosta dessa linguagem bíblica. A vinha do Senhor é a sociedade, é o cotidiano. A gente está trabalhando num cotidiano com pessoas que nos empregam, que temos empresas, nossos clientes, que a gente tem relacionamentos com vizinhos, com amigos, com familiares. Essa é a vinha do Senhor. Para quê? Para nos elevarmos ao reino dos céus. Qual que é o reino dos céus? O reino dos céus é o plano espiritual. Vai ser de acordo com suas ações, devido a uma lei da ação e reação. Então, se você fez coisas maravilhosas e conseguiu se elevar e caridade, tudo, claro que você vai para a colônia espiritual, claro que você pode até para outro planeta. Mas se você fez do outro lado, que é uma escolha, né, coisas que não são legais para as pessoas, para a vinha do Senhor,
Se você não fez do bem, você sim vai para o reino do Senhor, mas numa área onde você vai ter que se trabalhar mais, que é o umbral. Você vai ter que entrar em contato com aquilo que você realizou. Por quê? Porque às vezes você não teve presença o suficiente, você não viveu a sua essência. Isso é uma das coisas que a gente estava explicando domingo. Você, em espírito, você é bom e você veio para ser maravilhoso. Ninguém veio na Terra para assassinar ninguém, para fazer guerra, para prejudicar o outro. Em geral, você veio com planejamento reencarnatório só de coisas muito válidas para o seu crescimento e da sociedade, no planeta onde você está. É que as interferências, as suas deficiências de vidas passadas fazem com que você realmente se perca. Mas tudo, por que você se perdeu? Porque você não estava em presença. Você estava assim, ó. E aí você capta aquilo que está no ar. E o mundo hoje está muito difícil. Você está captando aquela energia. E aí você já tem uma tendência, como a Mara tem uma tendência de servir perfeitamente, né? Nessa passagem, serve, não, tem que se fazer. E do ser metódica, certinha, muito acolhedora, só que, na verdade, ela não conseguiu estar em presença. Ela fez errado? Não. Ela simplesmente foi teve interferências ali para as pessoas gostarem dela, para se sentirem bem na casa dela. Tem muito isso, né? A gente faz coisas para o outro gostar da gente, a gente quer a aprovação do outro. Então, tem umas coisas que você tem que falar: quem sou eu? Eu sou essa pessoa, eu tenho essas características, eu preciso me melhorar nessas, senão você pego lá na curva, por interferências, obsessores. Quando eu estou em presença, essa aqui, ó, e esse aqui que eu vou agir para poder aproveitar a situação, viver o momento, aprender e me elevar. É isso.